Avivamento é um vislumbre, né? Avivamento é um vislumbre de Apocalipse 21, versículo 3. Sim. E então o tabernáculo de Deus estará novamente entre os homens. E ele será para eles o seu Deus, e eles lhe serão o seu povo. Avivamento é aquilo que preenche a fagulha de expectativa pelo cumprimento da bendita esperança dentro dos nossos corações. Sim. Avivamento é aquilo que pode nos despertar mais uma vez para a realidade de que, acima de todas as coisas, estamos vivendo por um dia. O dia onde Deus será tudo em todos. O dia no qual o tabernáculo do Pai estará novamente entre nós. Um dia no qual retornaremos àquela imagem de Gênesis 1 e 2. Deus habitando fisicamente e relacionalmente com a sua criação, com o homem, mais uma vez. Avivamento é um vislumbre desse dia. O que estava acontecendo lá no Sinai, na saída do Êxodo, era um vislumbre do dia onde Deus habitaria eternamente, novamente, entre os homens. O tabernáculo, a casa do Pai, entre nós, fisicamente. Cara, avivamento acende a fagulha de expectativa no nosso coração pelo cumprimento da bendita esperança. E preparação, gente, é necessária porque ainda que as coisas, o vislumbre da era vindoura enche o nosso coração de esperança, e esse seja o ponto central do que Paulo chama de bendita esperança, Cristo Jesus restaurando todas as coisas, as dinâmicas da vida daqui para frente não se tornarão mais fáceis. Daqui até o retorno de Jesus, nós temos severas dinâmicas para enfrentar. Por isso a palavra preparação é tão importante. Por isso ter um vislumbre dessa glória de Deus é tão importante. Eu queria, para que a gente caminhasse para encerrar então, que a gente fosse para o texto de Abacuque, capítulo 3. Em Abacuque, que eu sempre demoro para achar. Eu sempre tenho que também. cantar música. na Aqui, minha achei. cabeça. Cara, eu não sei a música de cor, você sabia? Eu cresci na Assembleia, não sei essa música de cor. Em Abacuque, Mas achei Abacuque. no capítulo 1, Abacuque está intercedendo. Versículo 2 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta e tal. E Abacuque está se queixando ao Senhor por conta da injustiça que ele vê entre o povo. E, gente, se a gente leva minimamente a sério a natureza da era em que a gente vive, a gente olha para o mundo, é só você ligar a sua TV e botar num programa chamado Programa do Datena. Se você vive num lugar que parece que você está no milênio, ou se o milênio já começou para você, quando eu olho para o programa do Datena, tá atestado para mim que se isso é um milênio, o milênio é uma droga. Exatamente. Se Cristo já está reinando sobre a ordem criada aqui, e a gente olha e ainda existe tráfico sexual de crianças, tráfico de mulheres, guerra, abuso. Que milênio é esse? Nada está bem sem ele. E Abacuque está olhando e ele está falando: Senhor, eu estou vendo a iniquidade, eu estou vendo a injustiça. E o Abacuque fala assim: parece que o Senhor está tolerando a opressão. Gente, desde os dias... Em Gênesis 4:26, se eu não me engano, diz que nos dias de Sete, ou nos dias de Enos, o nome do Senhor começou a ser invocado. E desde os dias em que o nome do Senhor começou a ser invocado, lá em Gênesis 4, existem orações que nunca foram respondidas. Nossa. Em Lucas 18, Jesus conta uma história de uma viúva, que ela insistia pela causa dela diante de um juiz que era mau, um juiz iníquo.
E ela insistia, o juiz ia no lugar, ela insistia, concede a minha causa, concede a minha causa, concede a minha causa. Quantas vezes aquela mulher orou e orou aquele juiz iníquo, pediu aquele juiz iníquo e a causa dela não foi respondida. Quantas orações de Abraão nunca foram respondidas, porque Deus fez uma promessa para ele, e Hebreus 11 fala que ele morreu acenando para a promessa sem nunca ver o seu cumprimento. Abraão não recebeu a terra que Deus prometeu para ele, não recebeu o povo que moraria nessa terra, ele não viu o cumprimento. Nem nós vimos ainda o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 12. Quantas orações não respondidas. Sim. Dos apóstolos, quantas orações não respondidas dos profetas. E aqui em Abacuque 1, Abacuque está falando, Deus, até quando? Quando o Senhor vai pôr fim à opressão? Quando o Senhor vai pôr fim à injustiça? E daí, na continuidade do capítulo 1, é muito engraçado que Deus, ele fala assim, Abacuque, vou responder a sua oração. E ele fala assim, versículo 5. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Imagina Abacuque fazendo assim, ó. Ai, 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 Deus me ouviu, tá vindo avivamento aí. É coisa linda, é borboleta, é flor colorida, é arco-íris, é rio de água viva. Ô, beleza. Daí o versículo 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. A resposta de Deus à intercessão de Abacuque foi, os babilônios estão vindo aí e vão levar vocês exilados. Coisa que é muito bom, Deus. Ele tem um senso de humor incrível, porque ele fala, olha, eu vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu imagino Deus dando uma pausa para falar com Abacuque. Deus tem um senso de humor muito bom. Muito bom. Não tem jeito. Não tem como. Eu tô trazendo... Ô, Abacuque, vou responder a sua oração, tá bom? Vou trazer os caldeus, os babilônios. Sim. Os babilônios... Como fala? Babilônia. O pessoal da Babilônia. E vai levar vocês pro exílio, tá bom? Essa é a minha resposta da sua intercessão. Imagina o peito de Abacuque, o coração de Abacuque nessa hora. Porque, gente, a gente tá falando de avivamento, avivamento, avivamento. Só que a gente se esquece que no primeiro século, talvez, todas as páginas de Atos, avivamento acontece junto com perseguição. Sim. Glória e pressão caminham juntas. A gente não vai... As coisas não vão melhorar, e de repente a gente vai ter cristianizado o mundo de tão grande que vai ser esse avivamento, e a volta de Jesus vai ser a cereja do bolo no mundo que a gente já vai ter reconstruído, implantando o reino pela força das nossas mãos. Ou... essas dinâmicas vão caminhar juntas. Pressão e glória. Perseguição e avivamento. Quanto mais pressão, mais glória. Quanto mais perseguição, mais presença de Deus. Quanto mais ameaça, mais evangelho sendo pregado. Quanto mais o amor esfriar, mais sinais, prodígios e maravilhas. Mais glória de Deus por meio da comunhão da igreja. Mas olha só, aqui em Abacuque, a gente tem um capítulo 2, o Senhor falando a respeito de como isso vai acontecer. Mas no capítulo 3, a gente tem o que é chamado de salmo. É um salmo em Abacuque. É uma canção. E essa canção de Abacuque 3 é uma das descrições mais gráficas, mais explícitas, mais nítidas do retorno de Jesus. Essa canção de Abacuque 3, de fato, os caldeus vieram. A Babilônia veio, levou o povo cativo. E é contado que, como o povo de Israel não tinha onde se reunir quando estavam no exílio da Babilônia, eles se assentavam nas beiras dos rios da Babilônia e cantavam canções de Sião. E uma das canções que eles cantavam era Abacuque 3. Eu vou ler Abacuque 3 com vocês. E a gente vai encerrar esse dia, antes de contar a novidade que a gente tem para contar, que é, cara, realmente especial. Sim. A gente vai terminar no final de Abacuque 3 também. E Abacuque 3 diz assim, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus,
e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Pausa aqui no versículo 4. Esse resplendor aqui é como se o sol estivesse nascendo. É o resplendor do sol quando nasce. O problema é que Temã e Parã ficam ao sul. Mas o sol nasce ao leste. Esse texto é chamado de profecia do deserto, e ele, junto com outras profecias dos profetas maiores, menores, desde Deuteronômio 33, na verdade, narram Jesus marchando do deserto a partir do Monte Sinai, uma segunda vez, rumo a Jerusalém para restaurar todas as coisas, para assumir o seu governo. E o brilho da glória de Jesus, junto com todos os santos, com todos os anjos, na nuvem de Deus, como Tessalonicenses fala, em meio a chamas flamejantes, é como se o sol estivesse nascendo do sul, da onde Deus vem, do Sinai. Raios saem das suas mãos. Versículo 5, adiante dele vai a peste e a pestilência, e a pestilência segue os seus passos. Aqui o Abacuque está relembrando o Êxodo. Deus enviando pragas contra o Egito, dizendo, olha, está na hora de você deixar o meu povo ir, faraó. Está na hora da opressão terminar. Eles precisam fazer uma festa para mim no deserto. Versículo 6, ele para e faz a terra tremer. Ele olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a sua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que anda montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz que o Senhor veio uma primeira vez para lidar com pecados. Sim. E ele vai vir uma segunda vez, não mais para lidar com pecados. Isaías 63, o profeta vê um homem vindo do deserto com um manto molhado de sangue. Quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bosra, que tem o seu manto molhado de sangue? Esse sangue não é o de Jesus. Jesus não vai vir para morrer na cruz de novo. Jesus vai vir fazer vingança aos seus santos. Vingança que nós não somos habilitados para fazer por nossas próprias mãos, senão pecamos. Sim. Isso talvez não faça sentido na nossa realidade, mas imagina alguém agora, crente em Jesus, ouvindo essa mensagem na Coreia do Norte, debaixo do governo de Kim Jong-un. No Afeganistão, debaixo do regime do Talibã. Ou até mesmo lá em Jerusalém agora, recebendo mais de 1.000 foguetes sendo enviados da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Países debaixo de regimes ditatoriais que proíbem que uma Bíblia seja lida, que proíbem que o nome de Jesus seja citado, e se for citado que seja distorcido em nome do regime comunista, como na China. Imagina o Senhor falando, como diz no Salmo 110, abre a sua Bíblia no Salmo 110 e olha, eu esmagarei cabeças de reis por toda a terra, espalharei cadáveres por toda ela. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. As torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. A expressão aqui, eu vou rasgar ele da cauda à cabeça. Ele está dizendo, eu sou o guerreiro de Gênesis 3,15. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. E daí, Abacuque expressa o sentimento dele. Eu ouvi tudo isso e meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, eles tremiam. Porque em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque está falando, eu acabei de ver, eu acabei de ter a visão mais nítida a respeito do dia em que
toda essa opressão e toda essa injustiça e toda essa maldade vai ser extinta. Mas até lá, eu devo esperar com paciência. Até lá, nós vamos precisar suportar angústia, meus amigos. Nós vamos precisar suportar pressão. Nós vamos precisar suportar sofrimento. Mas a notícia é, a oração de Abacuque não termina aqui. Ele começa a cantar nesse mesmo cântico de Abacuque 3, dizendo: todavia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, Ele me faz andar nas minhas alturas. Ainda que as coisas fiquem feias, ainda que nós passemos por tribulação, ainda que as pressões aumentem, no meio da tribulação nós dançaremos e exultaremos, porque o Senhor não é homem para que minta, Ele não vai voltar atrás na visão que Ele nos deu. Ainda que estejamos no meio do exílio, longe da nossa pátria que vai descer dos céus, nós nos alegraremos no Senhor. Ainda que faltem ovelhas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os nossos planos sejam frustrados, ainda que os nossos planejamentos vão por água abaixo, um dia nós veremos o sol nascendo do sul, o Senhor marchando no deserto e a injustiça sendo finalmente desfeita. Essa é a bendita esperança. Esse é o fim do evangelho apocalíptico. A história termina com um homem, Deus, sentado no trono. E todos os seus inimigos, inclusive a morte, servindo como estrado para os seus pés.